Cruzeiro precisa de reforços, poucos, muitos, como você enxerga, Edu? Engraçado que foi exatamente nessa que a gente parou, né? Quando o Thiago chamou, que eu falava que, apesar da paciência que o torcedor precisa ter nesse início, já expliquei, é um novo sistema de jogo, mas o que pode potencializar e diminuir o prazo para o Larcamón fazer esse time render mais é qualidade. E aí eu perguntava, será que ter o Gasolina como alternativa pela direita é suficiente? Será que ter uma zaga com as peças como Neres, como Palácios, será que isso é suficiente? No meio de campo você ter muitos garotos, é ótimo. Você revelar, você colocar a garotada para jogar, no Mineiro é suficiente. Mas será que para um Brasileirão de Série A, para uma Copa Sul-Americana, contar com Ian Lucas, com Japa, é suficiente? Será que do meio para frente, os atacantes que o Cruzeiro tem hoje, o Cruzeiro não vai contar com Wesley. O Cruzeiro perde o Verón, a gente não sabe até quando. Aí vem o Fernando, da base. Será que esses nomes são suficientes para que o Cruzeiro tenha um 2024 mais tranquilo em termos de Brasileirão de Série A do que 2023? Eu acho que o Cruzeiro ainda precisa de peças para dar ao Larcamón a oportunidade de fazer esse time entender o seu jeito de jogar num prazo menor, mais curto de tempo. Quanto mais qualidade você tem, mais fácil a assimilação e mais rápido o seu time começa a jogar da maneira que você pretende, no caso, o Larcamón. O Campeonato Mineiro está aí para isso, é o tempo que ele vai ter, são 3 meses aí de estadual contra equipes inferiores, e hoje o Cruzeiro teve uma equipe que é inferior tecnicamente e que foi melhor do que o Cruzeiro no jogo. No meio de semana, o Cruzeiro teve uma equipe que é inferior tecnicamente e que fez um jogo muito equilibrado. É claro que a parte física conta. Atlético e Vila começaram o trabalho para a temporada muito antes. Então, fisicamente, talvez estejam num nível acima do Cruzeiro, mas tecnicamente, o Cruzeiro é alguns níveis acima dos seus adversários no Campeonato Mineiro, mesmo com o elenco que tem hoje. Então, eu acredito que o Larcamón, a gestão, eles estejam sim trabalhando, monitorando o mercado para que os reforços venham. E chamou a atenção a resposta dele, né, Cirilo? Ele não negou. Ele falou, não, nós queremos reforços, mas reforços que cheguem e que elevem o nível. Não adianta o Cruzeiro, até o início de março, quando fecha a janela, contratar por contratar. O Cruzeiro precisa ir ao mercado e trazer nomes como os que foram ventilados. O Cruzeiro ventilou Fernando, volante, Everton Ribeiro, Martinez, me ajuda aí, quem nomes mais? Que agora nível, né? Vai fugindo. Subiriam Alário, muito. Douglas Costa. Alário, Douglas Costa. Martinez. O Martinez que eu falei. Então, são nomes que subiriam muito o nível dessa equipe. Ótimo. É sinal que o Cruzeiro está atento ao mercado. Mas conseguiu trazer algum deles? Trouxe o Verón, que lamentavelmente se lesionou no treino. O Verón é um nível muito bom. Verón é uma joia, mas é do futebol. O Dineno é uma interrogação. Tem ótimos números no futebol mexicano, mas quando a gente traz o nome Dineno e compara com esses outros nomes que eu citei, para nós brasileiros, a certeza é muito maior nos nomes que nós falamos. Então, a gente sabe que o Cruzeiro está no mercado. O Cruzeiro, em termos de tentativas, foi mais audacioso, mas não está conseguindo. O que o torcedor espera é que ele mantenha um nível de busca, esses nomes que foram falados e tentados. O Cruzeiro tentou e não conseguiu, mas que até março, nomes como esses, ou no nível destes, cheguem para elevar o nível técnico desse time, desse elenco do Larcamón. A ideia é boa, a ideia está aí para ser construída. A entrevista do Marlon foi muito importante. Os jogadores estão comprando a ideia do técnico. O Larcamón falou disso também na coletiva, né? Exato. Acho que a turma tá num discurso muito uníssono ali, todo mundo no mesmo discurso, e é ter paciência, Cirilo, é ter paciência com o time, mas cobrar da diretoria que entregue mais qualidade ao Larcamón, porque, cara, o 2024 vai ser duro, vai ser duríssimo. A gente está vendo as equipes de Série A muito fortes no mercado, de 3, 4 anos, falava assim, Palmeiras, Flamengo e Atlético. Para 2024 fala-se nos 3, fala-se no Inter, no Bahia, no Botafogo,
no São Paulo, no Corinthians. É muito time, no Fluminense, campeão da Libertadores. Tem muito time forte, tem muito time com elenco bom, com peso, que vai disputar a mesma ou as mesmas competições que o Cruzeiro. Então, a paciência do torcedor, ela precisa existir para com o treinador que acabou de chegar e com o elenco que aqui está, para assimilar essa ideia. Mas o torcedor precisa estar atento e cobrar a diretoria, que prometeu uma temporada mais audaciosa, ainda há tempo, é o estadual, mas que precisa entregar a este técnico e a este elenco que aqui estão peças com mais qualidade. Para o Cruzeiro brigar, eu não vou falar de igual para igual, que a gente tem que ter calma. O Cruzeiro está em reconstrução. É o terceiro ano dessa gestão. E está subindo os degraus, né? Assumiu na Série B, um clube arrasado. No primeiro ano, subiu para a Série A, melhorou o time, conseguiu uma classificação à Copa Sul-Americana, a permanência na Série A. Está no terceiro degrau. E o terceiro degrau, o torcedor espera que seja de primeira página de Série A, de uma Sul-Americana legal, avançando as fases de mata-mata e sem sofrimento. Para que no quarto degrau, lá em 2025, melhore ainda mais e comece a brigar um pouco mais em cima. Mas, para que isso aconteça, para que o 2024 seja um degrau acima, a diretoria precisa cumprir a promessa e ser mais audaciosa. Não só buscar e procurar, mas contratar, trazer peças mais qualificadas para diminuir o tempo de assimilação desse estilo de jogo do Larcamão.